Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Educação Física. Quem está falando aqui com vocês é a professora Adriana. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma temática importantíssima, que é a capoeira. Mais em específico, hoje a gente vai estudar e compreender o contexto histórico da capoeira. Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje sobre a história da capoeira. Bem, a história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil. Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigo dos senhores de engenho. Bem, nessa imagem aqui que eu coloquei para gente, nessas duas imagens, a gente começa a perceber algumas atividades que esses escravos executavam aqui no Brasil colônia. Eles eram mão de obras de fazenda ali, relacionada à produção de cana-de-açúcar, entre outras, café, e também eles eram responsáveis por afazeres domésticos, certo? E nisso a gente consegue perceber aqui na imagem em que o tratamento, a questão da valorização do ser humano aqui não acontecia falando desse escravo. A gente vê que eles eram submetidos à utilização de correntes, não tinham calçado, andavam descalços. Então, era um tratamento muito humilhante, muito repressivo. Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato. Os capitães do mato geralmente era aquele que era responsável por vigiar, coordenar, comandar os escravos, que tinham uma maneira de captura muito violenta. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgiu assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante de resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Então, o que acontecia? Esses escravos não podiam praticar nenhum tipo de luta. Então, a capoeira ela foi meio que disfarçada. Foi introduzido ali batida de palmas, instrumentos musicais, cantos, e a capoeira ficava, para quem via assim de longe, que é como se fosse uma espécie de dança. Fora, que quem estava ali dentro do círculo, dentro da roda praticando, ficava coberto pela roda e não dava muito bem para se perceber o que estava acontecendo dentro daquela roda. Quando a gente fala resistência cultural, é porque a capoeira ela traz elementos da cultura africana, que a gente vai conhecer no decorrer das nossas aulas, os instrumentos, as músicas, as palmas, e também era uma resistência física por ali
eu começar a desenvolver um mecanismo de me defender contra as agressões físicas, enfim. A prática da capoeira ocorria em terrenos próximos às senzalas. As senzalas, né, eram galpões que serviam de dormitório para os escravos e tinha como função principal a manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da saúde física. Então a capoeira ela passa a ser um resgate cultural e ao mesmo tempo ela passa a ser uma manutenção da cultura, um alívio do estresse, né? Uma fuga daquela realidade tão difícil. Muitas vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou capoeirão. Então é desses arbustos que surgiu, né, a nomenclatura, o nome capoeira. Aqui a gente tem duas imagens mais ou menos de como essas rodas aconteciam, próximo ali das senzalas. Aqui na imagem da esquerda eu consigo até perceber ali chegando a polícia, né, para fazer uma repressão, que a gente vai também ver que a capoeira em um período histórico ela foi proibida de ser praticada. Fazendo esse apanhadozinho da história da capoeira, entendendo que ali eu falo de Brasil colônia, entendendo que esses escravos desenvolvem a capoeira como uma resistência cultural e física. E a face, o rosto de algum chute, golpe. Então, a cocorinha ela é um movimento de esquiva, de defesa. Próximo movimento da capoeira, meia lua de frente, é um movimento de ataque que tem o objetivo de atingir a lateral da cabeça do oponente. Meia lua de compasso é um golpe da capoeira na qual é usado o calcanhar para acertar o adversário, girando-se com uma das mãos no chão, colocando-as para a parte de dentro da ginga. Então, a meia-lua de compasso, igual a meia-lua de frente, ela é um golpe de ataque e vai ter como objetivo também ali tentar atingir o rosto do oponente, do adversário. Então, gente, por hoje a gente encerra esse nosso conteúdo. Fixem pontos importantes, né? Fixem a relação de cultura, de resistência da capoeira. Lembrem que a capoeira, no contexto que ela surgiu, por eu ter que disfarçar ali, ludibriar essa prática, a capoeira ela vai ter componentes, né, presentes que as outras lutas não costumam ter, como o ritmo, a musicalidade, instrumentos musicais, tá bom? Então é isso, até a próxima, fiquem bem.